Faltando menos de 2 anos para a Copa do Mundo de 2026, a constatação sobre a seleção brasileira é desanimadora. Nós somos isso aí mesmo. Mas a gente então deve se conformar com isso? Não. Nós somos isso aí mesmo por culpa nossa. Por culpa da direção da CBF, por culpa da comissão técnica ou das comissões técnicas, por culpa de alguns jogadores. Nós estamos aí e a culpa não é de ninguém, não. Nenhum fator externo. É aqui, o problema está aqui, está em casa, está na cozinha. A atuação do Brasil ontem, o segundo tempo do Brasil ontem, é um negócio lastimável, assim, indigente o segundo tempo da seleção. É a seleção brasileira. E o Dorival precisa virar a chave de clube para a seleção. O discurso não está fazendo sentido. Vou pegar uma fala dele na coletiva, inclusive. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos aqui. Rapidinho, deixando o QR Code para você do Aposta Ganha. Hoje tem o Santos na Série B contra o Brusque, fora de casa. Esse é o Carille. Vai lá, nas odds supremas, tá? Cotações turbinadas é a seção que eu mais gosto no site da Aposta Ganha. QR Code na tela. Para fazer um resumo do que foi o jogo do Brasil, tô vendo alguns elogios. Nossa, o Brasil fez um bom primeiro tempo. Eu acho que é um primeiro tempo ok. De regular para bom, mas assim, não muito bom. O Brasil teve uma movimentação interessante dos seus homens de meio campo e ataque, trocas constantes de posição, o André auxiliando muito na saída de bola, e o André para mim foi talvez o melhor em campo que se salvou nessa vitória do Brasil, numa dinâmica bem inteligente, muito à vontade, tentando conectar passes. O Paquetá tentando mudar de posição, se encontrar com o Rodrigo, às vezes vindo aqui para a direita, combinar jogadas com o Luiz Henrique. O Arana tentando algumas ultrapassagens pelo lado esquerdo junto com o Vinícius Júnior. O Danilo já mais preso do outro lado. E o Rodrigo, o mais móvel do time, o mais móvel do ataque. Ora ia lá para a esquerda se entender com o Vinícius Júnior, ora vinha aqui para o lado direito, caía para o meio, se entendia com o Paquetá. E foi assim, do machada do Paquetá, que ele fez o gol de fora da área. O Rodrigo foi o cara mais presente no ataque do Brasil. Batendo faltas, né? Uma delas com perigo na direção do gol. Duas com perigo, né? Uma ele botou na cabeça do Luiz Henrique, o cabeceio foi por cima, e outra ele bate direto no gol e faz o gol depois, aos 30 minutos, nesse passe do Paquetá, numa bola que desvia. Sobre o ataque, Rodrigo mais participativo, Luiz Henrique ainda cavou algumas faltas, mas muito preso ali na faixa de campo dele pelo lado direito, sem conseguir uma jogada em profundidade, sem conseguir furar o bloqueio da defesa equatoriana, sem receber um lançamento em profundidade, uma atuação tímida do Luiz Henrique. Mas ainda tentando mais do que o Vinícius Júnior. Não que o Vinícius Júnior não tenha tentado, vou até refazer. Conseguindo mais do que o Vinícius, porque o Luiz Henrique ainda cavava umas faltas. O Vinícius, nem isso. O Vinícius esbarrava sempre na marcação adversária. Tentava um drible, tentava uma jogada de individualidade, é desarmado. Ele foi várias vezes superado pelo Félix Torres no jogo. Então, dos 3 de ataque, o Rodrigo foi o melhor, o Luiz Henrique foi regular apenas, assim, no máximo, e o Vinícius mal. E esse é um capítulo importante. Se o Vinícius Júnior, hoje, a gente entende que é o melhor jogador brasileiro em atividade no exterior, inclusive concorrendo à bola de ouro. Aliás, por que o Rodrigo não ficou nem no top 30 da bola de ouro? Isso não faz o menor sentido. Mas se o Vinícius é esse cara na seleção brasileira, é muito decepcionante a trajetória dele. Foi muito mal ontem, como já tinha ido mal quase a Copa América inteira, exceto o jogo contra o frágil Paraguai. Paraguai que teremos pela frente na próxima terça-feira. Então, é o ponto número 1 do momento em que estamos. Alguns jogadores não rendem com a camisa da seleção brasileira, então a gente não pode só colocar a culpa na comissão técnica se o Vinícius Júnior não consegue ter performance e às vezes até comportamento compatíveis com a seleção brasileira, por exemplo. Então tem jogador que não está rendendo, né? Esse é o caso do Vinícius Júnior e é importante a gente registrar isso. Então esse foi o primeiro tempo do Brasil. O primeiro tempo tá, beleza. E lembremos que para você analisar um jogo, você precisa entender os reflexos do comportamento de uma equipe sobre a outra. Então, ao mesmo passo em que tivemos um Brasil mais presente no campo de ataque, circulando a bola, tivemos um Equador que se recusou a jogar no primeiro tempo. Não podemos deixar de falar sobre isso. O erro que muita gente cometeu naquele 5-0 do Brasil contra a Bolívia, 5-1, né, que o Brasil tomou um gol no Mangueirão, na estreia do Diniz na eliminatória,
foi não avaliar a fragilidade do adversário. Nossa, o Brasil encantou, o Brasil se movimentou, o Brasil trocou passes, circulou a bola, envolveu... Tá, envolveu quem? A Bolívia. Pô, Bolívia, que sempre foi ruim e que hoje é pior do que outras versões que já apresentou. É bem frágil. Então, a gente precisa olhar para o que o adversário faz ou não faz. O Equador ontem não jogou. Linha de 5 se defendendo no primeiro tempo. No primeiro tempo, tô falando do primeiro tempo. Daqui a pouco eu chego no segundo. Linha de 5 no primeiro tempo. Mal passava do seu campo. O Ener Valencia mal tocava na bola. O Rodrigues ainda tentou uma arrancada no único lance na reta final do primeiro tempo, que o Caicedo bate e o Magalhães salva em cima da linha, depois do Caicedo bater para a defesa do Alisson. Então, o comportamento do Equador ajudou. O Equador falou, beleza, nós vamos tentar levar um 0-0. Ou perder de pouco, pela questão do saldo de gols. Só que aí, no segundo tempo, o Equador faz algumas trocas que vão melhorando a qualidade e a dinâmica do time, principalmente a qualidade, né? Principalmente com a entrada do Kendry Paz. O Gruezo também entrou muito bem numa faixa um pouquinho anterior no meio-campo. E o Equador passa a ter mais domínio territorial e faz algo que é chave, incomoda a saída de bola do Brasil. O que ele não fez no primeiro tempo. O Brasil estava muito à vontade para sair com a bola. Seus zagueiros não recebiam pressão alguma. O André, primeiro volante, a gente elogiou. Teve uma bela participação na saída de bola do Brasil, mas convenhamos, ele não era incomodado pelos jogadores de ataque do Equador na saída de bola, pelos jogadores de meio campo. Isso não acontecia, não tinha pressão. Então o Brasil estava de boa. Quando o Equador começa a apertar um pouco mais a saída do Brasil, primeiro, o Brasil perde esse conforto na saída e segundo, os setores se descompactam. E aí o Equador passa a dominar o meio-campo. O Equador passa a ter domínio territorial. Não foi um domínio convertido em pressão, em bombardeio para cima do gol do Brasil. Uma fartura de oportunidades. Não, isso não aconteceu até porque a qualidade do Equador é limitada. Mas foi um Equador que até a última bola do jogo esteve vivo para buscar o empate, submetendo o Brasil a um risco, a uma pressão, a uma agonia no final absolutamente desnecessária, tamanha a nossa superioridade no papel em relação ao Equador. Mas essa superioridade na prática não se converteu numa vitória tranquila. A vitória não foi tranquila. Não foi tranquila. Mesmo o Brasil não sofrendo um bombardeio, ficou ali com bola levantada na área, faltinha pro Equador no último lance do jogo, sabe? E a gente sabe como é que é futebol. Você tá ali no 1-0, amigo, você não matou o jogo. Uma falha, uma infelicidade do goleiro na saída de bola, um chute despretensioso, um desvio, vai lá e te arrebenta. E o Brasil poderia ter passado por isso ontem. Tanto que o torcedor vai. O segundo tempo do Brasil é uma lástima. O estádio, eu estava narrando o jogo no YouTube da TNT Sports e repetindo isso no segundo tempo. Gente, o estádio morreu. Porque a seleção morreu. O torcedor no primeiro tempo ainda foi lá, Brasil, Brasil, gritou, contagiou, se empolgou com o gol. No segundo tempo o time morre, o torcedor vai responder como? O torcedor fala, caramba, o time parou, o time não quer jogar, ou não consegue mais jogar. O time não jogou no segundo tempo, o time nada produziu no segundo tempo. Aí rola até uma troca, o Vini vai jogar por dentro do ataque, o Rodrigo vem mais pelo lado esquerdo, eu quero falar das mexidas do Dorival Júnior também, eu quero falar da situação do Endrick, mas enfim, o resumo é, o Brasil tinha duas missões ontem. Tinha que ganhar o jogo, porque a matemática da eliminatória ainda é muito complicada. Então você respira um pouquinho, você vai para o quarto lugar, ultrapassa o próprio Equador, ultrapassa a Venezuela, beleza, você está entre os 4 ali, está mais dentro do que pode se aceitar. Mas ele precisava jogar bem, em virtude de tudo que aconteceu na Copa América. E isso não aconteceu. O Brasil não jogou bem. Eu não qualifico como bom o primeiro tempo da seleção. Eu qualifico como ok, suficiente, regular. Regular mais para bom do que para ruim, mas regular. Até porque faltou, e aí vamos resgatar o vídeo de ontem. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, e é do jogo. No vídeo de ontem eu dizia da minha preocupação, já que o Pedro se machucou, da decisão do Dorival Júnior de não colocar o Endrick, que joga pela faixa central do ataque, que joga, se não é um centroavante típico como o Pedro, faz a função. E a escolha do Dorival de optar pelo Rodrigo. Ah, Jorge, deu certo, o Rodrigo fez o gol da vitória, deu mesmo? Vamos entender a dinâmica do jogo. O Brasil enfrentou uma linha de 5 e não tinha profundidade, porque faltava essa figura do centro do ataque, porque faltava essa figura na área. Isso me pareceu evidente, é uma leitura do jogo, não apenas do resultado. Observe as oportunidades do Brasil. Vamos pegar os lances do primeiro tempo? Falta do Rodrigo na cabeça do Luiz Henrique,
falta do Rodrigo, batida no meio do gol que o goleiro pega, um chute do Vinícius Júnior travado numa jogada em diagonal, o gol, todos os lances de fora da área, ou no máximo na entrada da área, porque não existia essa profundidade. O Brasil não conseguia ter um cara dentro da área, incomodando os zagueiros para ser acionado, para fazer um pivô, uma escorada, ou para os pontas que vinham chegando, para ser abastecido pelos pontas, ou por um lance de cruzamento. Não tinha. Então esse é o efeito colateral da decisão. Você ganha em mobilidade na faixa intermediária do campo e perde completamente o poder de fogo, porque você não tem um cara para finalizar. O Endrick não tem as mesmas características do Pedro, mas ele pode muito mais se colocar como um cara de área do que o Rodrigo. E é uma decisão do Dorival. Eu discordo dessa decisão. Eu acho ruim essa decisão. Acho que o Paquetá faz o possível como um armador, como um terceiro homem de meio campo. Mas acho que o Paquetá poderia render muito mais numa outra função no meio campo, e o Rodrigo vindo como armador com 3 homens de frente, um deles sendo o Endrick. É como eu vejo a seleção brasileira. E aí nós temos 5 alterações feitas pelo Dorival Júnior. O Brasil perdendo poder de fogo no segundo tempo, claramente. Não deu certo o Vinícius nem na ponta, nem no centro do ataque, como ele jogou no segundo tempo. O Vinícius deveria ter sido substituído. E você sabe qual é a 5ª alteração do Dorival Júnior? Não é o Endrick. É o André sair para a entrada do João Gomes. E o André que estava bem no jogo, a não ser que tenha pedido para sair, e eu não tenho essa informação. Se foi isso, ok, não tem validade nenhuma o que eu estou falando. Se foi decisão do Dorival, para mim, não faz o menor sentido. Eu não consigo entender o que passa na cabeça do técnico da seleção brasileira sobre o Endrick. O meu ponto é o seguinte: eu não sou advogado do Endrick, eu não sou defensor do Endrick, eu já fiz vídeo aqui criticando o Endrick, vídeo duro criticando o Endrick. Então, vocês querem ir para esse caminho, vocês estão fazendo papel de trouxa. Meu ponto é, se você tem um cara que joga no centro do ataque, esse cara machuca, você está pensando num time com um cara de referência, e você tem outro que pode fazer essa função, você abre mão, mas você teve um sistema de jogo com esse 9 mais móvel, que é o Rodrigo, na Copa América, que não deu certo. Gente, não deu certo. Vocês têm alguma dúvida? Não deu certo. Aí o Dorival, vamos lá, vamos pro racional aqui, vamos pegar a linha do tempo. Dorival vai nos treinamentos da seleção, no primeiro treino, ele pensa no seguinte: vamos fazer diferente. Vamos ter esse cara pelo centro do ataque. Vai ser o Pedro. Aí o Pedro machuca, o que ele faz? Ele, ao invés de apostar no Endrick, ele volta para o sistema que não deu certo na Copa América, gente. E ontem eu ouvi alguns comentários sugerindo o seguinte: Jorge, talvez a decisão de não ter o Endrick não tenha se dado pelo fato dele ter treinado mal depois da lesão do Pedro. Um treino, gente. Um treino. Vai ser decisivo, então? Um treino. O Endrick pode ter treinado mal na quarta-feira. Tudo bem, ele treinou mal na quarta-feira, mas teve um treino no dia seguinte, na quinta. E você sabe o que aconteceu no treino da quinta-feira? Informação da Monique Danello, a repórter da TNT Esportes que está em Curitiba, que estava, né, porque agora está voltando. O Endrick não treinou 1 minuto sequer entre os titulares. Ok, ele pode ter treinado mal na quarta, aí o Dorival pensou o seguinte: tá bom, então no treino de amanhã eu vou começar com o Rodrigo no ataque, porque o Endrick quebrou a bola na quarta. Eu não sei, tá? A gente tá especulando, porque a gente não sabe se isso aconteceu. Só que, pô, pelo menos ali nos 15 minutos finais do treino, eu vou dar uma nova chance pro Endrick, eu preciso observar de novo. Não fez. O Endrick treina na quarta-feira, o tempo todo como titular, logo depois da lesão do Pedro. Na quinta-feira, ele não treina 1 único minuto entre os titulares. Isso, na cabeça de qualquer um, não faz sentido, levando em consideração a falta de tempo. Aí o Dorival chega na coletiva ontem e fala o seguinte: não, nós estamos remontando a equipe, vocês precisam entender que a gente vinha de 4 jogos sem ganhar na eliminatória. Dorival, essa conta não era sua. Eu mesmo falei do vídeo ontem aqui, gente, sejamos justos. O Dorival não botou o Brasil em sexto. A cobrança não deve ser em relação à eliminatória, e sim ao desempenho na Copa América. O Dorival misturou estações aí que era conveniente para ele esse discurso. O ponto não era esse, Dorival. A tua cobrança ontem não era pelas 4 partidas sem vencer do final de 23. É pela Copa América risível que o Brasil fez com 45 dias. Aí ele fala assim: a gente está remontando a equipe, estamos num momento de reconstrução e tal, precisamos de tempo. Tudo é questão de tempo. Assim, Dorival, você teve muito tempo com a seleção na Copa América, muito mais do que a média. E o Brasil
jogou mal a Copa América e se reapresentou meses depois muito mal contra o Equador em Curitiba. E vamos lá? Tirando aqui, assim, é difícil você comparar o time que entrou em campo em 24 com o time que entrou em campo em 16. Eu não fiz nem esse olhar peça por peça. Eu tô só olhando assim, as circunstâncias de um treinador que assume no meio de uma eliminatória. Você pode gostar ou não, e eu tô muito à vontade pra falar sobre isso, eu tô de boa, porque em nenhum momento eu preguei demissão de Tite. Aliás, teve até inscrito do canal essa semana, ué, você aplaudiu a troca? Em momento algum. Eu quero que vocês resgatem algum vídeo aqui onde eu tenha, primeiro, pregado a demissão do técnico Tite, apesar de entender que o desgaste foi muito grande do Tite pelas decisões que tomou e até pela postura na última Copa, mais ainda, eu quero que alguém me mostre um vídeo onde eu tenha dito afirmado, eu tiro o canal do ar. Se você achar um vídeo onde eu tenha dito que o Tite fez um trabalho ruim na seleção brasileira, que o saldo foi ruim, eu tiro o canal do ar. Muito pelo contrário. Eu fui um cara aqui que disse, o Brasil foi mal nas duas Copas. O Tite tomou decisões ruins nas duas eliminações, contra a Bélgica e contra a Croácia. Mas o todo do trabalho do Tite não foi bom, não. Foi muito bom. Em termos de resultado, performance, solidez, mas foi muito bom. Digo isso com boca cheia e já disse isso o tempo todo quando avaliei o trabalho do Tite. Ache um vídeo onde eu tenha dito o contrário e eu tiro o canal do ar. Então, vamos lá. O Tite chega com a seleção arrebentada, depois daquela Copa América lá com o Dunga Centenário, aquela eliminação, perigando na eliminatória, rapidamente. A seleção dá resposta. Rapidamente. Treinador de seleção não tem tempo. Nenhum deles tem. E o Dorival Júnior já tá no 9º jogo. Ele vai pro 10º jogo. Não dá mais pra gente ficar... É óbvio que ninguém vai voar. O Brasil não vai jogar em 9 jogos como joga a Espanha. Até porque a Espanha tem um trabalho muito mais sólido, muito mais consciente, construído desde a base, uma única maneira de jogar, que é replicado. Os caras vão subindo. De La Fuente acabou de ser campeão europeu com a Espanha, com vários jogadores que trabalharam com ele nas seleções de base. Então lá tem continuidade, lá tem processo. Aqui é bunda lelê, aqui é zona, aqui é bagunça, aqui é CBF, galera. Aqui é Edinaldo, galera. Edinaldo, porra, Edinaldo. Não tem como, gente. Isso não existe, gente. Isso não existe. Mas dá pra jogar mais. Dá pra você apresentar um nível melhor de competitividade. E principalmente, assim, você precisa entender aonde o treinador quer chegar. Por mais que ele tenha dificuldades, falta de tempo, desfalques, o Neymar não tá aí. Né? O Tite tinha o Neymar quando chegou. Tudo bem, ok. O Dorival não tem o Neymar ainda. É uma peça importante. Não sei se terá. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas quanto ao futuro do Neymar na seleção. Não por ser chamado ou não, porque se ele estiver inteiro, ele vai ser chamado. Mas ele vai estar inteiro. Ele vai conseguir contribuir fisicamente. Acho que o Neymar hoje é uma grande interrogação do ponto de vista físico. Uma recuperação longa de LCA, 1 ano fora. Eu não sei, sinceramente não sei. Mas assim... Você não vê impacto da chegada do Dorival, você não vê ideias claras do Dorival, você vê um Dorival muitas vezes perdido e com algumas decisões muito questionáveis. Como, por exemplo, essa questão... Sabe o que eu penso do Endrick? Eu acho que isso deveria ser mais abordado. Ontem eu estava até no pré-jogo levantando essa bola para o VSR. Eu falei, cara, assim, se ele entende que o Endrick hoje, ele não tem confiança, porque o que parece, né? Ele não tem confiança no Endrick. O Endrick sequer entrou ontem. Por que convoca? Por que não uma outra opção de camisa 9? Sei lá. Por que não o Igor Jesus, por exemplo? Por que não o João Pedro do Brighton na frente, na fila? O Evanilson, que ele chamou, o Richarlison, que hoje tá lá tentando se reencontrar no Tottenham. Porque não faz sentido. Eu repito, não sou noivo do Endrick, noiva, namorado, mãe, pai, amigo, não sou parça, não sou nada do Endrick, mas não entra na minha cabeça o pensamento do técnico da seleção. Não me parece fazer sentido. Aconteceu alguma coisa entre eles? Aí precisa resolver. Precisa ser explicado. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu sei que para 2026 o panorama é bem desanimador. O Brasil joga pouco futebol. O Brasil mereceu as vaias que levou ontem no final do jogo do Couto Pereira. E registre-se, tá? Torcedor só vaiou no final. Só no apito final. Não teve vaia durante o jogo. Ninguém vai poder botar a culpa na torcida, que tem a galera que adora. Também, o torcedor não ajuda, o torcedor não apoia, o torcedor é exigente demais. Ah, tá bom. O torcedor ontem foi lá, fez o papel dele, cantou, incentivou. No final,
cara que pagou 400 pau pra ver esse jogo, 600. Foi barato não, galera. E eu falei aqui, né? Não foi aqui, foi no De Placa, essa semana. A seleção brasileira de hoje, a marca vale. Os atletas que estão aí valem. Tem titular do Real Madrid aí, campeão de Champions. Mas o futebol que a seleção brasileira joga hoje não vale R$ 600, não vale R$ 400. E o estádio estava lotado. O estádio estava lotado. Mas não vale. Então o torcedor que pagou caro, pegou frio, horário complicado, ruim, 10 da noite. O cara vaiou no final, falou, realmente, é só isso aí mesmo que vocês vão apresentar? Com apenas isso dá para classificar para a Copa? Claro, são 7 vagas. De 10, isso é um ponto também para a gente falar. Como essa eliminatória, ela se torna pouco interessante também. Vamos lá, né, galera? 10 seleções classificam 7. 6 vão diretamente, uma vai para a repescagem. Qual competição onde de 10 equipes, 7 podem avançar se torna relevante, interessante, desperta? Qual? Nenhuma. O formato não ajuda. Mas é a FIFA, a Conmebol, as entidades todas querendo fazer política, entupir um monte de gente na Copa do Mundo. Ninguém está preocupado com a qualidade do jogo aqui. Ninguém está preocupado com o espetáculo das eliminatórias. Os caras querem entupir de jogo. Os caras querem pagar compromisso, querem faturar dinheiro e fim de papo. Então, acho que é uma seleção hoje com pouca contundência ofensiva. Uma coisa é ter volume ali no meio-campo. Isso o Brasil tem. Aproximação, os volantes se aproximam, o time circula a bola, ataca a linha adversária. Outra coisa é ter profundidade e contundência. Isso o Brasil não tem. Solidez defensiva, o jogo de ontem não é parâmetro, mas a defesa do Brasil tem sofrido nas mãos do técnico Dorival Júnior. Também não é hoje um setor completamente definido. As laterais do Brasil hoje são um problema. O nosso lateral direito é extremamente burocrático e joga de zagueiro do time dele como reserva. Aliás, eu também vi as pessoas comparando. Poxa, Jorge, mas espera aí. Se faz sentido na sua cabeça cobrar o Endrick titular, por que a crítica ao Danilo? Porque tanto o Endrick quanto o Danilo são reservas dos seus clubes. Então vamos lá. Como eu sempre digo, não existe só o preto e o branco, né? Observem as nuances. Um é reserva do Mbappé. Um tem 18 anos, acabou de completar, está no maior clube do mundo, é reserva do Mbappé. O outro já não é tão jovem assim, é reserva da Juventus como zagueiro, não na função dele. Ele é reserva da Juventus como zagueiro e joga na seleção brasileira como lateral direito. Se vocês acham que essas coisas são comparáveis, que essas coisas são do mesmo nível, o Danilo não é reserva da Juventus para o Sérgio Ramos. O Danilo não é reserva da Juventus para o Maldini. Galera, vamos devagar. As coisas são muito diferentes. Então, a defesa ontem não é parâmetro, mas na média não tem sido sólida. As laterais são um problema. O Arana, falando do outro lateral, não rende na seleção que rende no Galo. E o Wendel, que era o reserva dele ontem, é outro lateral que, enfim, não empolga ninguém. Os volantes, eu acho que são um ponto ok da seleção, um ponto ok. O Brasil tem bons pontas, tem fartura de pontas, não se discute a qualidade, mas não tem contundência, não tem profundidade, não envolve o adversário, sofre quando o jogo é mais físico, sofre muito no choque, no jogo de embate, sofre muito para criar espaços e hoje joga o futebol travado. Eu acho que para 2026, a não ser que aconteça uma mudança muito grande de filosofia, de pensamento do Dorival, ou até mesmo da comissão técnica. E eu acho que a gente sempre está sujeito a isso, porque o Brasil é isso, né? O Brasil não tem muito... Ah, Jorge, você defende processos? Eu defendo processos. Eu defendo manutenção, eu defendo que você entenda ali que existe um tempo para as coisas amadurecerem, porém, você precisa ter sinais de que está se caminhando para essa direção. Aí é que está o ponto da avaliação. Esse é o ponto sensível da avaliação. A avaliação, galera, não pode ser caderninho de frase pronta. Não dá. É igual que eu falo aqui. Essa coisa de mandar técnico embora, dirigente brasileiro, calma, você sabe as circunstâncias? Cada caso precisa ser analisado sob uma ótica específica, sob circunstâncias específicas. Você sabe se tem alguma questão de perda de vestiário, de perda de comando, de perda de falta de independência, de falta de respaldo. Você precisa saber o que eu vejo do trabalho do Dorival. Você interromperia agora o trabalho do Dorival? Não, eu acho que até o fim do ano o Dorival tem que tocar esse trabalho aí. Agora, é preciso avaliar. Terminando o ano, é preciso olhar e falar, caramba, esse trabalho está me dando algum sinal, ele tem um norte. Esse trabalho tem um norte, ele sabe aonde quer ir.
ou esse trabalho está indo de acordo com a maré, ou esse trabalho está à deriva, né? Que me parece ser o momento, ser o caso do trabalho do Dorival. Esse trabalho me parece estar à deriva. Então, enfim, não tô nem entrando nesse ponto, porque eu acho que isso não vai acontecer agora. Acho que o Dorival termina aí, até porque a sequência até dezembro nem é das piores, tá? Na próxima data FIFA, se eu não esqueci aqui, é Venezuela e Peru. Sim, é uma sequência para o Brasil dar uma... Depois tem Uruguai e Chile. O mais complicado até o fim do ano é o Uruguai, que vai ser em casa dessa vez. É uma sequência para o Brasil pontuar e o Dorival respirar. Ele precisa dos resultados, mas ele não precisa só de resultado, ele precisa de nível de atuação. E com esse nível de atuação, para 2026, galera, esquece. O Brasil vai entrar no seu maior jejum histórico sem Copas do Mundo, porque hoje o que o Brasil apresenta não dá a mínima, mas assim, a mínima condição de pensar nem em semifinal de Copa do Mundo. Hoje, tá? Setembro de 2024, de repente o Brasil vai ser hexa em 26, a gente vai pegar esse corte e vai falar, caramba, como as coisas mudaram. Mas em setembro de 24, não há a mínima condição do Brasil ser sequer um semifinalista de Copa. Se chegar às quartas, solta o rojão. Estoura morteiro na Avenida Paulista. Porque é o máximo que dá pra fazer com essa seleção hoje. Com o nível de futebol que essa... Dá pra fazer mais. Mas com o nível de futebol que a seleção apresenta hoje, o máximo que dá pra chegar é isso aí. Infelizmente. O que você pensa? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Um ótimo sábado para todo mundo, aproveitem, juízo e tchau.